Ecópolis, cidade sustentável. Olá! Começa agora um novo programa, é o Ecópolis Cidade Sustentável. Vamos falar sobre meio ambiente e qualidade de vida nas cidades do interior paulista. São documentários que vão mostrar a importância da preservação de recursos hídricos. Também vamos falar sobre o lixo, poluição e políticas públicas ambientais. Ecópolis é um programa ecológico que vai discutir os problemas na natureza causados pela ação humana. Como podemos usar os recursos naturais, criar um mundo sustentável e ajudar no desenvolvimento das cidades? É o que você vai ver agora no primeiro documentário de Ecópolis. Um bom programa. Um equilíbrio entre atividade econômica e meio ambiente gerando bem-estar social ao longo de gerações chamamos sustentabilidade. Já faz algum tempo que este planeta se revelou. Terra, de muitos recursos, que mantém vidas como, por exemplo, a nossa. Desde o princípio, a civilização humana, assim como outras espécies, seguiu seu instinto de sobrevivência, agregando-se pelos campos, determinando seu caminho, registrando sua história. E ela conta que, em certo momento, marchamos definitivamente a passos firmes em direção às cidades, em busca de trabalho, em nome do progresso. As cidades abrigam atualmente muito mais da metade da população mundial. O crescimento urbano descontrolado, medido seja pelo crescente número de pessoas, seja pelo espaço que elas utilizam, exige ainda mais terras, água e energia das regiões vizinhas para atender às necessidades básicas do ser humano. A Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, é o grande marco histórico do domínio do homem sobre a natureza. A partir daí, a produção de bens industrializados aumentou extraordinariamente. A população mundial inchou, os recursos planetários encolheram. No final do século XX, ocorreu no Rio de Janeiro a mais importante conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a Cúpula da Terra ou Rio 92. Nela, foram sugeridas estratégias aos países periféricos na direção de um desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, documento oficial dessa conferência, estabeleceu a necessidade de cada país a se comprometer global e localmente sobre a forma de como os governos, empresas, ONGs e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais e das cidades em crescimento. O mundo necessita de um planejamento urbano ético, sensível às dimensões ambientais e humanas. Certamente que as soluções não são as mesmas para as diferentes regiões do planeta, mas todas elas, cercadas por ricos subúrbios ou pobres favelas, requerem um planejamento espacial muito mais cuidadoso do que no passado, e com urgência, antes que os problemas do primeiro mundo se tornem uma questão de sobrevivência e a crise urbana do terceiro mundo traga uma catástrofe.
Antigamente, as famílias plantavam. As cidades tinham casas e não apartamentos. Comprava-se arroz, feijão e misturas. Verduras e legumes vinham dos quintais, eram colhidos na hora, tudo fresquinho, a poucos metros da cozinha. Me chamo Carlos José de Barro, moro no Jardim Santa Lúcia há 40 anos, sou um aposentado, então eu inventei de fazer essa hortinha para mim passar minhas horas, né? E graças a Deus eu tenho bastante clientes, me procuram o meu produto, que é um produto original, né? E é tratado só com água, esterco de vaca, né? É o produto que eu uso, né? Esta mudinha que nós temos aqui se chama pimenta cambari, né? E ela dá muito nos campos, no morro, no meio do cafezal, onde tem laranjas, como uma velha laranja, ela costuma nascer. Mas ela é difícil, viu? Ela é difícil, penso que ela tem um sistema assim. E as pessoas procuram bastante, né? Para fazer remédio, para comer essas coisas, né? E tem os passarinhos comem ela, né? E vai pro campo assim, e faz aquela cidade dele, ela nasce. A sementinha nasce ali. Se você plantar ela, ela não nasce. Então você tem que pegar ela e jogar. Se você plantar ela, não nasce. É o sistema, né? É a natureza que já veio assim. Sistema ou natureza que sempre esteve na cultura de nossos avós. Poucos lares ainda mantêm o bom costume de uma refeição mais saudável em seu cardápio. O tipo de alimento que compõe os pratos, o valor nutricional, o modo de preparo, a maneira de se alimentar durante o dia e os horários sagrados de reunir a família à mesa e muitas histórias contadas. Vemos e ouvimos a correria da cidade. As pessoas comem e vivem mais, graças à tecnologia e à industrialização. São 80 milhões de novos bebês por ano, que necessitam de água, comida e energia, aumentando a produção agrícola e pecuária. A classe média aumentou em países populosos como a China, Índia e Brasil, aumentando o consumo de carne que vem do gado, que se alimenta de grãos, que necessita de água e terras que vêm de florestas queimadas. Sobrevivência. Porém, uma bola de neve consumista e predatória que vão comprometendo os recursos planetários, talvez por uma simples falta de planejamento, inclusive o familiar. E o lixo? Ah, o lixo da sociedade de consumo. Somos incomodados constantemente por um forte apelo comercial. Troquem seus produtos que já estão fora de moda. Vivemos a era dos descartáveis. Conhecemos a sociedade pelo tipo de lixo que ela descarta. Com a deposição do lixo, inclusive, o Brasil, todo mundo preconiza isso, nós somos um dos grandes produtores de lixo, principalmente lixo orgânico, que poderia estar sendo reciclado, e outros tipos de lixo. Isso também afeta a questão do consumo, porque muitas cadeias de produção, no lugar de partir de uma matéria-prima já direta de um recurso natural, eu poderia já partir de matérias-primas que provenientes de reciclagem. Isso minimizaria os impactos. E a questão do lixo também é a questão que ele também produz uma grande poluição de água subterrânea. Vivemos ainda a era do petróleo, fonte de energia não renovável. E os automóveis desfilam soberanos pelas ruas e vias expressas, tendo grande influência na suburbanização e fragmentação da cidade. O ritmo urbano foi acelerado, mas também castigado por congestionamentos, acidentes fatais, barulho, poluição do ar e, ao mesmo tempo, provocou a marginalização dos que não possuem o carro. Poluição é o processo de alteração desfavorável do meio por toxinas resultantes da atividade humana. Pode alterar as águas, o solo e o ar. Verifica-se ainda o aumento explosivo de motocicletas nas cidades brasileiras de pequeno e médio porte.
Segundo especialistas, as motos poluem mais. Nos últimos 12 anos, o número de motociclistas mortos subiu mais de 1000% no país. Uma cidade deve viabilizar o seu sistema de transporte coletivo, criando linhas expressas de ônibus em corredores e maior número de estações em cada rota, a exemplo de Curitiba, modelo nacional. Eu acho que todo mundo gosta de andar de carro, né? Comodidade, privacidade, você anda sozinho, você sai da garagem, sai da sua casa, não tem que ficar no ponto esperando o ônibus. Você para onde você quer, não tem que parar num ponto também. Compensa muito mais um monte de gente pegar o ônibus do que cada um pegar seu carro e ir pro trabalho, escola, sei lá. Ou simplesmente para ir na padaria, por exemplo, na esquina, comprar pão. Com certeza, assim, pegar o ônibus é muito mais recompensador pro planeta. Polui menos, só que o pessoal não pensa nisso. É individualismo mesmo. Uma pessoa só, hoje por privacidade e tantas outras coisas, ela sai com o carro dela sozinha, não leva mais ninguém junto. E o ônibus não, ele comporta várias pessoas e aí eu acho que reduz a questão da poluição na atmosfera e eu acho que isso daí facilita a vida de muita gente, principalmente para as pessoas que têm problemas respiratórios. É possível utilizar a bicicleta como meio de locomoção para o trabalho? Elas são viáveis em ciclovias e impraticáveis em ruas e avenidas, misturando-se com o tráfego pesado e perigoso das motos, carros e caminhões, principalmente no horário comercial da cidade. Geralmente, ciclistas e pedestres são ignorados por condutores motorizados, que são mais poderosos no exercício do ir e vir. Esta próxima cena é real e não produzida. Bom, tem uma importância muito grande porque tem o trânsito na cidade, é bem complicado se locomover e a bicicleta é bem mais fácil de se chegar aos lugares e também porque é bem saudável. E os problemas é que às vezes a falta de respeito dos carros grandes também, por ser um veículo menor, acho que falta um pouquinho mais, talvez mais ciclovias e etc. Algumas coisas que nos ajudariam bastante. Para incentivar os usuários de veículos a deixarem seus carros na garagem e colocar suas bicicletas para rodar, a prefeitura de uma cidade ecologicamente correta deveria se preocupar em investir em ciclovias, a exemplo de cidades como Barcelona, Paris e Amsterdã. O sucesso das ciclovias dependem delas oferecerem aos ciclistas o acesso a vários destinos, assim como possuem os automóveis. As cidades continuam maltratando seus rios. Eles acolhem esgoto, resíduos tóxicos, excesso de nutrientes, baixando sua concentração de oxigênio, restando uma vida microbiana nociva. A canalização e a impermeabilização no seu entorno foram as principais causas de enchentes históricas. A mata ciliar foi devastada para ceder lugar às avenidas marginais. As grandes cidades mundiais, que sacrificaram seus rios dessa forma, corrigiram a um custo relativamente alto esse erro histórico, revitalizando-os. Mata ciliar
É a vegetação natural que cresce ao longo das margens do rio e que o protege contra fatores impróprios como a erosão. É protegida por lei até 30 metros do leito. A arborização urbana é importantíssima, principalmente para o conforto térmico. Toda a cidade ela tem o efeito da ilha de calor. Então, uma das formas de amenizar esse efeito é através da arborização. A arborização também das calçadas, ela pode se transformar num corredor na direção de uma praça central, por exemplo. E essa praça central, né, também arborizada, ela pode receber uma avifauna regional e sustentá-la. Além também da importância estética que a arborização urbana possibilita. Cidade arborizada é cidade climatizada, umedecida durante o inverno e termicamente confortável durante o verão. Amenizam o forte calor provocado pelo excesso de sol, concreto e asfalto no centro urbano. Regulam ainda a poluição causada pela grande frota de veículos que circulam pelas ruas, sequestrando carbono, vilão do aquecimento global. Cidades arborizadas melhoram a qualidade de vida de seus moradores. As cidades se alastram rumo à periferia, incorporando terras, desmatando reservas vegetais e criam loteamentos distantes do centro urbano. Não importa se a árvore derrubada é madeira de lei centenária. Na prática, não existe uma política de reflorestamento urbano. A expansão das cidades, medida pelo crescente número de pessoas e espaço que elas utilizam, exige ainda mais terras, água e energia das regiões vizinhas. É favorável quando se dá por meio do adensamento urbano, tornando as áreas mais compactas. É a forma de ocupar os vazios criados durante a ocupação imobiliária não planejada, reduzindo-se custos dos serviços públicos, como infraestrutura e transporte. Vazios urbanos são regiões não habitadas da cidade, mas por onde passa a infraestrutura e o transporte que serão levados a bairros periféricos mais distantes. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Uma cidade que ignora sua história, retrocede. Um estado que conduz por um só caminho não evolui. A Rua 5 representa um marco divisor na história do processo de urbanização de Araraquara. Por que representa esse marco histórico? Que coincide em 1911 com a doação de 400 mudas pelo governo do Rio de Janeiro. A Câmara Municipal introduz uma estratégia de planejamento para o município, com o relatório aprovado em 1911 e publicado em 1912 no Jornal da Cidade, priorizando o modelo urbanístico de cidade-jardim.
o plano diretor de Araraquara é sobre reconhecer esse marco histórico. Tanto que nos seus artigos que foram aprovados, valoriza a questão dos bens materiais e imateriais, especialmente a Rua 5, que passa a ser denominada no plano diretor como um projeto estratégico de Boulevard dos Oitis. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. Numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Porque hoje se fala, todos os programas, se preocupa com o planeta, com a Terra, mas o principal tem essa preocupação, mas tem que passar esses valores, essa educação para as crianças e principalmente os adultos dar bom exemplo, vivenciar o que eles falam. Esse programa foi gravado a pé, de bicicleta, de ônibus e de carro. Como liberamos CO2 para a atmosfera, a produção do programa providenciou algumas mudas de árvores para serem plantadas em alguns pontos da cidade de Araraquara, em comum acordo com o poder público local. E as imagens serão exibidas no próximo programa. No programa de hoje, você acompanhou a degradação ambiental que uma cidade pode sofrer. No próximo Ecópolis, você vai ver a importância da conscientização para a preservação. O tema será legislação ambiental. Até lá! Ecópolis, cidade sustentável.